É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 6 de novembro. Logo mais estaremos ouvindo o presbítero Ângelo Roncalli trazendo uma primeira reflexão sobre uma mensagem que ele estará apresentando como tema discipulado. Isso é muito importante para a igreja crescer. Esse tema realmente desperta a igreja, mobiliza o povo de Deus para sair dos quatro cantos de paredes e realmente cumprir a missão do ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Portanto, continue conosco. Antes, porém, eu quero lembrar, durante toda esta semana, nós estamos lembrando que a Igreja do Calvário está em festa. Estamos celebrando o 49º aniversário da Igreja do Calvário e, na ocasião, estaremos também celebrando o 40º aniversário do Conjunto Coral Sarah Calley, os 100 anos do congregacionalismo aqui em nossa cidade, Igreja 13 de Maio, inclusive, estará celebrando o 100º ano, e ainda os 503 anos da Reforma Protestante. E aqueles que desejarem nos visitar, a nossa igreja está de portas abertas. Nesse domingo estará pregando o pastor Moisés, inclusive o culto de manhã, a escola dominical, tem início às 9 da manhã, às 10h30, e também culto divino às 18 horas até 19h30. Você está cordialmente convidado a estar conosco. Será uma honra e um prestígio você estar visitando a nossa igreja. Gostaria de trazer para os irmãos um estudo sobre o discipulado cristão. Nós vamos estar trabalhando nessa noite características de um discípulo, de um seguidor de Jesus. Vou trazer alguns versículos chaves, vai ser bem dinâmico, bem didático, eu creio que todo mundo vai entender. E nós vamos voltar para casa entendendo e sabendo como devemos nos comportar se realmente somos cristãos, seguidores de Jesus, tá bom? Então o texto base que nós vamos estar usando nessa noite para iniciar o nosso estudo se encontra no livro de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Estaremos lendo os versículos 25, 26 e 27 e também o versículo 33. Nós já vamos encontrar algumas características nestes versículos e estaremos discorrendo no decorrer do estudo. Lucas 14, 25, 26, 27 e 33 é uma passagem bastante conhecida de toda a igreja, que diz assim a Bíblia Sagrada: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama ao seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, o texto diz, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo, seguidor de Jesus. Queridos e queridas, se olharmos estes versículos que acabamos de ler e dividirmos ele em 3 partes, nós já podemos contemplar algumas características de um seguidor de Jesus. A primeira característica é o amor para com Deus. É lógico que o texto aqui não está dizendo que nós não devemos amar o nosso pai, a nossa mãe, irmãos, irmãs, esposo, esposa. Não é isso que o texto está nos instruindo, nos ensinando. Mas se por acaso o amor que nós devemos ter para com Deus, esse amor for substituído para outra pessoa, que seja pai, mãe, irmã ou irmã,
essa pessoa, se há nessa pessoa esse sentimento maior, até como se fosse, esse amor deveria ser para com Deus, mas não está sendo direcionado para Deus, essa pessoa não pode ser um discípulo de Jesus. Olha, como é que a gente pode aplicar isso? Se por acaso um filho teu, se por acaso a tua esposa, o teu esposo, te fazer pecar, te fazer ir de contramão à palavra de Deus, e você, por amor àquela pessoa, preferia obedecer a ela do que a Deus, está errado. É uma aplicação que nós podemos fazer do texto. Tudo aquilo que nos direciona contra a direção de Deus, nós estamos amando mais a direção errada do que é o próprio Deus. É uma aplicação que nós podemos fazer deste versículo. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, se você opta por obedecer ao teu pai, à tua mãe, mas isso desagrada a Deus, o teu amor não está para com Deus. Ficou claro isso? É isso que o texto está nos mostrando. Sua mulher, seus filhos e seus irmãos, até mesmo a sua própria vida, o texto diz. A supervaidade, né? O seu eu em primeiro lugar. Você ama mais a si próprio. Não que a gente não deva amar a si próprio. Nós devemos amar a si próprio, sim. Olha, preste atenção nisso. Até mesmo para você amar outra pessoa, em primeiro lugar, você tem que amar a si próprio. Porque você, sabendo se amar, você tem condições de amar outra pessoa. Mas o seu amor para consigo mesmo não deve ser maior do que seu amor para com Deus. Deus tem que ser o centro. Cristo tem que estar em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. É isso que o texto nos mostra. O segundo ponto que nós podemos entender, segundo o versículo 27, que diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz aqui está se referindo a seu instinto carnal, ao pecado, ao desejo da carne. Então aquela pessoa que não sacrifica o seu eu, aquela pessoa que não renuncia a si próprio, toma a sua cruz. A cruz aqui é a renúncia, irmãos. Aquela pessoa que diz que quer servir a Deus, que quer seguir a Cristo, que quer ser um discípulo do Senhor, mas essa pessoa não está apta a renunciar à sua carne, ela não está apta a renunciar o seu eu, ela não serve para ser um seguidor de Jesus. O segundo ponto aqui é esse: para seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz da renúncia do eu, a cruz da renúncia da carne. O terceiro ponto que nós encontramos aqui como pontapé inicial se encontra no versículo 33, que diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Agora o texto está se referindo a coisas terrenas. A primeira parte eu falei sobre o amor a Deus, a segunda parte eu falei sobre a renúncia da carne, e a terceira parte agora eu estou falando de coisas terrenas. Amor, apego, desejo desenfreado por coisas materiais. Fazer de coisas terrenas ídolos para si próprio. Pessoas assim, gananciosas, soberbas, pessoas que fazem de tudo para crescer, de tudo para prosperar, passam por cima de tudo e de todos, pessoas que têm uma ganância extrema, a ponto de passar por cima de tudo e todos. Pessoas assim não servem para servir a Jesus, mas pelo contrário, servem para servir ao mundo. Porque o texto diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Então, para entendermos de forma clara, objetiva e direta, o apego às coisas terrenas, o apego às coisas materiais, não é uma característica do servidor de Cristo. Cristo, repito, é o centro. Devemos nos apegar a Deus. Então, queridos, ao consultar o dicionário e ler o significado da palavra discípulo, no sentido real da palavra, seria um aluno. Um discípulo é um seguidor, um discípulo é um aprendiz, é alguém que está em constante aprendizado. O Novo Testamento, às vezes, a palavra
no Novo Testamento, melhor dizendo, no Novo Testamento, às vezes a palavra discípulo se refere aos 12 apóstolos, os 12 homens que Jesus chamou para estar com ele, e também em alguns momentos Jesus chamou de discípulo aquela multidão que o seguia, que ouvia suas palavras, seus ensinamentos. Nós encontramos na Bíblia Sagrada essas duas formas, melhor dizendo, a multidão e os apóstolos sendo tratados como discípulos. Em alguns momentos os apóstolos foram chamados de discípulos, em alguns momentos a multidão que seguia Jesus, Jesus classificou como discípulos, seguidores, ouvintes da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Queridos, preste atenção nisso. Ouvir e seguir. Ouvir e seguir. E escutar é uma coisa. Quando eu escuto, eu não cumpro. Eu não sou obrigado a cumprir. Agora, quando a Bíblia diz que nós somos ouvintes, é porque nós escutamos e obedecemos. É bem diferente de escutar e ouvir. O ouvir é colocar em prática aquilo que se escutou. Então, ouvir e seguir, seguidor. Se você for olhar no Evangelho de João, eu queria que você abrisse aí. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Nós vamos encontrar aqui também algumas características de um seguidor de Cristo, de um discípulo de Cristo. Evangelho de João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Apesar do texto, apesar do versículo ser pequeno, mas ele é muito rico para cada um de nós. Primeiro nós encontramos eleição de Deus, as minhas ovelhas. Nós somos um povo escolhido de propriedade de Deus, que é o nosso supremo pastor. É o que o texto nos mostra. E detalhe, o texto diz que nós somos ovelhas de Cristo e que nós ouvimos a sua voz. Olha, praticamos os seus ensinar. Então, uma das características do escolhido de Deus é que ele tem prazer em obedecer à palavra de Deus. Uma das características do eleito é se deleitar, é ter prazer, satisfação em obedecer os ensinamentos do seu mestre, que é Jesus. O texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz: eu as conheço. Quando o texto diz que Cristo nos conhece, está nos dando uma característica de haver um relacionamento, uma comunhão entre ovelha e paz. Então, todo seguidor de Cristo, ele tem que entender que ele é escolhido, que ele tem que ter prazer na palavra de Deus e que ele tem que ter comunhão com esse Deus que ele diz que ele serve. Em intimidade, o texto diz que Deus nos conhece, ele escuta a minha voz e eu as conheço. O texto diz, e termina dizendo assim: e elas me seguem. Se seguirmos a Jesus, prestem atenção nisso, é porque confiamos no seu direcionamento. Se eu afirmo que sou um cristão, se eu afirmo que nasci de novo, se eu afirmo que sirvo a Deus, que confio em Deus, então, queridos, eu tenho que pautar a minha vida, eu tenho que realmente, na prática, confiar na direção divina para a minha vida. Como é que eu afirmo que confio na direção de Deus, mas eu só faço aquilo que eu quero? Mas se eu só faço aquilo que dá na telha, como nós falamos, se eu só sigo a direção racional, inteligível, aquilo que eu entendo que é correto, não é que nós não vamos, em alguns momentos da vida, seguir a nossa inteligência, a nossa razão, mas a ideia é entender que agora nós servimos a um Deus que ele é presente e que podemos confiar na sua direção. Por isso que eu falei que o texto era muito rico. Eleição de Deus, prazer na palavra de Deus, intimidade com Deus e confiar na direção divina. O Evangelho de Lucas, se você puder abrir aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, é o complemento do versículo 27 do capítulo 14 de Lucas. Só para riqueza e conhecimento bíblico, vai focar mais uma vez na questão do negar-se a si mesmo. Lucas 9, 23 diz: Jesus dizia a todos, quando se refere a todos que estavam seguindo:
Se alguém quiser acompanhar-me, e esta palavra é para mim e para você nessa noite que se encontra aqui na igreja, e para você que está me escutando aí pelo YouTube. Se alguém quiser acompanhar-me, o texto diz: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, a renúncia do eu, a crucificação da carne. E detalhe, o texto diz que é algo que tem que ser diário. Tome diariamente, a Bíblia diz, tome diariamente a sua cruz. Então, irmãos, irmãs, cristianismo é coisa séria. Afirmar que é um seguidor, que é um discípulo de Jesus, não é uma coisa tão fácil e não é uma mera brincadeira como nós estamos vendo aí atualmente. Hoje todo mundo se diz ser cristão, hoje todo mundo se diz ser protestante. Mas a gente sabe que o que realmente a Bíblia nos mostra como padrão de um real seguidor de Jesus é algo muito sério para a nossa vida. Irmãos, Jesus, quando ele realizava o seu ministério aqui na terra, ele falou muito sobre o compromisso de ser o discípulo. Não seria então nosso propósito considerar discípulo de Cristo aquele que através de nosso ensino, exemplo e desafio chega ao ponto de evangelizar e discipular outros? Jesus chamou seus discípulos para serem pescadores de homens, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Ou seja, discípulo é aquele que consegue fazer outros discípulos para seu mestre, com seu ensino, exemplo e desafio. Olha só que coisa interessante. O real discípulo de Cristo é aquele que, através do seu ensino, através do seu exemplo e através dos seus desafios superados, fazem discípulos para Jesus. Vocês entendem o que eu falei? Então vamos lá. Um cristão, irmãos, ele tem prazer em ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Ele prega a palavra, ele ensina a palavra. Um seguidor de Jesus, um aluno, aquele que está dia após dia se alimentando de Cristo, por onde ele passa, ele tem alimento de Cristo para outras pessoas. Só que nós encontramos um outro detalhe aqui. Não apenas ensina para levar outras pessoas para Jesus, mas eu falei aqui com respeito ao exemplo. Ele é um exemplo de pessoa, ele é diferente, ou seja, a sua vida condiz com seus ensinamentos. Então, queridos, no cristianismo não funciona, olha, faço o que eu estou falando, olha, faço o que eu estou dizendo aqui para vocês, mas quando eu não vivo nada daquilo que eu estou pregando e ensinando, isso não funciona. Cristianismo é ensino, é alimento espiritual, é vivência. E não apenas pregar e falar, mas viver aquilo que está sendo pregado e ensinado. Então, ensino, exemplo e desafios. Por que eu coloquei aqui desafios? Porque nós estamos diante, queridos e queridas, de uma grande nuvem de testemunhas. O nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, a nossa maneira de se comportar, de se vestir, todos estão nos observando. Como aí você se comporta diante das circunstâncias da vida, todos estão nos observando. Isso é em casa. Desculpa. Isto é em casa, isto é na igreja, isto é onde você estiver, na faculdade, na rua, na escola, no parque, aonde você estiver, as pessoas estão te observando. E principalmente dentro da nossa casa. E é dentro da nossa casa onde eu e você passamos por dificuldades. E aqueles que não servem a Jesus ainda, vai ver o nosso comportamento dentro daquele desafio, dentro daquele problema enfrentado. Então não seria uma característica de uma pessoa que serve a Cristo, através dos seus desafios enfrentados e vencidos, testemunhar que vale a pena seguir esse Cristo? Aí eis a pergunta: quando estamos passando por momentos de crise, de dificuldades, quando estamos sofrendo, qual é o nosso comportamento?
Quando as pessoas olham para cada um de nós, o que é que elas enxergam em cada um de nós em meio às circunstâncias difíceis? Esta é a pergunta. Porque em meio a momentos difíceis, de acordo com o nosso comportamento diante do desafio, nós podemos pregar a Jesus sem abrir a nossa boca, mas com a nossa postura de fé. É isso que eu quero transmitir para os irmãos. Desculpa. Obrigado. Então, desafios. Quando eu estava estudando este material para trazer para os irmãos, eu lembrei ali de Elias, quando ele estava diante dos 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e estava toda aquela confusão, todo aquele problema, e nós encontramos ali um homem de fé, de postura, que ele lança ali lançado ali um desafio. Deus que respondesse com fogo seria o real Deus e a quem Israel deveria servir. Irmãos, na nossa vida cristã nós passamos por desafios toda hora, constantemente na nossa vida. Então, se tivermos, repito, uma postura de fé, uma postura sólida, se as pessoas que nos cercam olham para cada um de nós e dizem: olha, fulano de tal, Beltrano, está passando por isso, por aquilo, a situação dela é essa, mas eu vejo nela firmeza, fé, convicção, vivência da palavra, e isso é um grande testemunho para trazer outras pessoas para Cristo. Isso é ser um discípulo de Cristo. Então, antes de sermos discípulos, precisamos sermos discípulos de Jesus. Ele é nosso maior mestre. Não podemos esquecer que nem sempre os que dizem ser discípulos, seguidores e que servem a Jesus, verdadeiramente são e aceitam as exigências e compromissos implícitos em seguir a Jesus. Podemos até afirmar que quem não cumprir essas exigências, essas exigências que eu venho comentando com os irmãos, não pode ser discípulo de Jesus. E por que eu coloquei isso aqui, queridos? Porque estamos vivendo uma crise espiritual tão grande, mas tão grande mesmo, que hoje em dia as pessoas estão convidando as pessoas que não servem a Jesus ainda para vir à igreja, para servir a Cristo, mas eles pregam o amor de Cristo para aquelas pessoas, e até as pessoas se alegram, se emocionam, e agora todo mundo é evangélico, né? Os cantores, atrizes, atores, pessoas, jogadores de futebol, todo mundo agora é pastor, todo mundo agora é gospel. Só que parece que essas pessoas que evangelizaram, essas pessoas da alta sociedade, essas pessoas famosas, esqueceram de avisar para elas o que realmente é ser um cristão, um seguidor de Jesus. Parece que dizem assim para ela: olha, vem para cá porque Deus te ama, e vem para cá para o nosso meio que está tudo bom, está tudo legal, está tudo ok, não precisa mais de nada. Isto é mentira. Isto não é uma realidade do Evangelho. Mas como a gente vem estudando e olhando aqui agora, cristianismo é renúncia diária. É realmente termos frutos do Espírito Santo, é realmente demonstrar que agora em Cristo nós somos uma nova criatura. Isso é cristianismo. O evangelho que tem que ser pregado é este, sim: que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Jesus perdoa, que Ele transforma, que Ele quer te fazer feliz, que Ele quer te preencher. Isto é evangelho? É sim, mas o evangelho também diz: olha, você não pode permanecer da forma que está, mentindo, roubando, enganando, trapaceando, se prostituindo, enganando as pessoas, vivendo de aparência. Isso também é cristianismo. Pregar contra esses pecados. Então estamos convidando as pessoas, mas esquecendo de mostrar a verdade para essas pessoas, que cristianismo não é brincadeira. Então Jesus, irmãos, Ele estipulou algumas condições para sermos considerados discípulos, seguidores dele. Então veremos cuidadosamente alguns. Eu separei 3 pontos, apenas 3 de vários pontos, o material é muito grande, muito vasto, mas eu trouxe 3 pontos fáceis para a gente fixar na nossa memória e no nosso coração. O primeiro ponto é que um discípulo, um seguidor de Jesus verdadeiro,
como a gente está estudando nessa noite, ele ama e coloca Jesus em primeiro lugar. E o texto que nós vamos usar para meditar melhor sobre este assunto, eu queria que você abrisse aí por bondade, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Mateus 22, 34. O verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, o real, ele ama e coloca Jesus em primeiro lugar. E no final vou fazer algumas perguntas. O versículo 34 diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esta foi a resposta de Jesus. Este é o primeiro e maior mandamento. Na sequência, o 39, que posteriormente vamos estar tratando desse segundo mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se você segue a Jesus, se você serve a Jesus, eis a questão: você ama realmente de fato a Deus? Você coloca Deus, você coloca Jesus em primeiro lugar em tudo para a tua vida? Jesus está na frente mesmo? Você confia na direção de Jesus? Jesus foi claro: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, corpo, alma e espírito, sentimento, graça. E eis a pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, e para você que me assiste: você ama a Cristo mais do que a si mesmo? A gente lembra lá de Lucas capítulo 14, que foi o nosso texto base. Você ama a Cristo mais do que a si mesmo? Você ama a Cristo mais do que a sua família, mais do que o seu conforto, mais do que as suas posses? Realmente você ama a Cristo mais daquilo, mais que as suas posses? Você ama a Cristo mais que a sua profissão? Você ama a Cristo mais do que o seu curso, sua faculdade? Você ama a Cristo mais do que seu namorado, sua noiva, sua esposa, seu namorado? Eis a pergunta. Será que realmente nós que afirmamos que servimos a Jesus, que somos seus discípulos, que somos seus seguidores, temos amado esse Deus realmente com todo o nosso ser, com toda a nossa força? Esta foi a resposta de Jesus para aqueles fariseus, para aqueles saduceus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles assim: olha, vocês são todos mentirosos, vocês são todos hipócritas. Olha, esses fariseus, vocês conhecem bem a religiosidade, vocês conhecem bem a lei, vocês conhecem bem a cultura judaica. Os fariseus eram responsáveis pela liturgia judaica, pelo estilo de culto. Nesta época de Cristo, o helenismo estava em alta, ou seja, a cultura grega estava se espalhando por todas as regiões, e os gregos queriam implantar a cultura grega no judaísmo, e os fariseus iam lá e não aceitaram, rejeitaram. Então os fariseus conheciam bem disso. Até o nosso próximo programa. Manso e suave é Cristo chamando. Chama por ti.